Olá, Samantha por aqui. E aí, tudo bem? Deixa eu botar vocês aqui em algum lugar fixo. Eu tava dando aula, pessoal. Acabei de chegar. A doutora Manu daqui a pouco tá aqui também. Tá bom? Tô aqui com o notebook também das perguntas. E aí? Tudo bem? Eu tô com fone porque meu vizinho querido resolveu que era uma boa ideia furar a casa inteira dele. Ele catou a furadeira e ele tá usando a furadeira hoje, agora. Entendeu? Aí eu pus o fone. Inclusive, se vocês perceberem que atrapalhou. E aí, Fer, Marcela, Regiane, Arley, tudo bem? Se começar a atrapalhar a furadeira, vocês me falam que eu peço pro meu marido ir lá. Tá bom? Vocês estão ouvindo a furadeira? Dá pra ouvir a furadeira? Dá pra ouvir, gente? Ou tá tranquilo? Tô avisando aqui a doutora Manu. Ah, então tá bom. Se começar a atrapalhar a furadeira do vizinho, vocês me avisam. E eu peço pra eles irem lá, tá bom? Doutora Manuela já falou que tá chegando, tá bom? Dona Sofia, tudo bem? E aí? A gente separou. Ah, pronto, doutora Manuela tá por aqui. Vamos ver. Aê! E Oiê, aí, tudo bem? tudo e com você? Espera só um pouquinho de organizar o fone aqui, porque eu não... Não, tranquilo. Eu falei que eu tive que pôr porque meu vizinho resolveu furar a casa que é hoje. Aí eu tive que pôr o headset. Agora sim. Foi? Deu Nossa certo? senhora, tem que usar. Agora deu, o vídeo tá até alto. Sou meio Então, surda, então é bom que a gente consegue conversar melhor. Tudo bem? tudo certo. O pessoal já chegou lá, tem 38 pessoas já. Muito bom. Que bom, fico feliz. Que ótimo. O Achei pessoal mandou algumas outras perguntas. perguntas também. Uhum. Acho que o pessoal tá. Bom, agora nessa quarentena, né? Então, assim, as crianças já estavam. Bom, a tecnologia já estava dominando a nossa vida antes disso, né? Agora, Agora que agora tem virou. motivo. Exatamente, agora não a- tem nem mais o que falar, né? Eu não, acho que faz agora que. parte da realidade nossa atual e veio para ficar. Então, eu acho que a gente tem que Exatamente. aprender a lidar da forma mais saudável possível, né? Que eu acho que É, é o momento, ele exige isso, né? Na verdade, eu acho que sempre exigiu. Mas eu acho que agora, em tempos de quarentena, onde o tempo de uso de tecnologia, de tela, de outras coisas, eu acho que aumentou muito. Então, eu acho que a gente tem que tentar, assim, exigir que seja o mais saudável possível, né? Mas, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Adorei. muito Queria bom. agradecer Eu ao também pessoal fiquei da muito PAF, feliz. vocês. Muito Muito, bom. muito feliz mesmo, porque e eu acho que aquele dia que a gente conversou sobre os temas, né? Foram vários temas, mas achei que esse foi o mais propício para o momento. Você Não, também, né? Você perfeito. concordou? É. Não, pois é, achei é muito necessário, né? O pessoal tem, eu acho que o pessoal ou lida com a tecnologia de um jeito muito exagerado, ficando muito com ela, ou demoniza Sim. completamente. E aí eu também acho que não é o caminho. Não, também Porque não. as crianças precisam, né? Eles são nativos Uhum. tecnológicos. O pai fala, nossa, tem que ficar, tem que não mexer. Eu falo, gente, como, né? Depois, como é que ele vai fazer no mercado de Possível. trabalho? Ele não tem, Tem que ele não tem aprender. repertório nem para socializar depois, né? Porque os amigos dele estão todos online. Como é que ele vai ficar sem? É muito difícil. Ô Ju, a Ju da PAF que eu vi que entrou, eu não consigo ler todos os comentários aqui o tempo todo.
né? Então, qualquer coisa, manda para mim. E aí, Dani, tudo bem? Manda para mim no WhatsApp se tiver alguma pergunta que eu não vi, tá? Porque aí a gente vai conversando. Mas então vamos lá, Manu, nas Vamos. perguntas. O pessoal mandou mais algumas, além daquelas que a gente já tinha te mandado. Então, assim, quais os Uhum. prejuízos que as telas causam em termos de saúde, né? Quando a criança já apresenta alguma condição médica, se isso piora, enfim. Tá. Eu achei essa pergunta a mais importante de todas. Eu acho que a resposta dela acaba respondendo várias outras perguntas também. Sim, É, bom, nós psiquiatras, né, médicos de uma forma geral, a gente lida com o patológico, né? Então, acho que o que faz mais sentido é eu começar a falar sobre os transtornos mentais que acabam sendo mais predominantes quando a gente pensa em excesso. Porque, na verdade, o que que acontece? Tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Ou quando começa a ter um excesso ou para mais ou para menos, eu acho que já começa a trazer alguns prejuízos. Então, por exemplo, se a gente pensar em ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, sim. você tem, todo mundo. Eu tinha um chefe que falava que o único lugar onde não existia ansiedade era no cemitério. Então, quando que começa a virar um transtorno? Quando tem prejuízo. E a mesma coisa na questão do excesso de telas hoje, que a gente vem acompanhando e vem debatendo muito. Recentemente, a dependência de internet virou um diagnóstico, porque antes a gente usava muito uso prejudicial, né, da internet, enfim, mas agora virou um diagnóstico a dependência de internet. Mas pensando em patologias, assim, tanto para crianças que já tinham doenças psiquiátricas prévias, né? Então, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e TDAH, eu acho que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu acho que são os três diagnósticos mais importantes quando a gente pensa no excesso de tela. Por quê? Por exemplo, crianças com quadros depressivos, né? Qual que é a tendência, crianças e adolescentes? A tendência seria mais para o isolamento, né? Então, acaba que a tela, ela vira um recurso interessante, ela vai poupar essa criança de ter essa interação com outras pessoas, poupar de se expor, poupar de sofrer. Então, ela entra na internet, ela procura ler coisas que trazem para ela um bem-estar, ou ajudam ela a afundar mais. Né, que eu acho que mais para frente até tinha uma pergunta falando sobre a É. violência, né? E eu acho que, por exemplo, você pega crianças com ideação suicida, adolescentes com ideação suicida. A internet é uma tragédia, porque eles começam a ler como fazer métodos para isso. A mesma coisa com a automutilação, que a gente tem ficado muito preocupado. Eu acho que hoje, Sim. claro, você pega Facebook, Instagram, a gente tem como fazer denúncia de sites, de pessoas que estão expondo coisas ruins, né, que tá valorizando isso, mas mesmo assim a gente não tem um controle total. Então acaba que a internet assim, prejudica nesse sentido. Pega os transtornos de ansiedade ali, que, por exemplo, fobia social. O paciente ele não vai tentar melhorar, porque ele tem a internet e é uma forma que ele também não tem que se expor. Ele vive num Sim. anonimato, então ali ele pode ser quem ele quiser na internet. Ele não precisa realmente mostrar que ele tem vergonha, que ele não gosta daquele contato físico, o olhar, o contato no olhar, né? Então, assim, isso também acaba que piora muito esses transtornos de ansiedade, assim, bastante. E o TDAH por si só, o que que acontece? As crianças com TDAH têm uma tendência a ficar muito tempo na internet, ou videogame, ou telas em geral, tablet, celular. Por quê? Porque o transtorno de déficit de atenção, ele tem uma tríade, né? Que é a impulsividade, a hiperatividade e o déficit de atenção. E o Sim. computador, ele é colorido. Os jogos normalmente têm Os um feedback estímulos pegam muito, positivo, né? muito, eles acabam conseguindo fixar mais o que eles estão É. vendo. Tem o feedback positivo, então, por exemplo, eu estou jogando e eu estou ganhando. Então, aquilo é um estímulo Reforço para automático. continuar, exatamente, o reforço automático. E assim, a impulsividade também não fica tão evidente assim quando você está jogando. A minha maior preocupação, no caso do TDAH, por exemplo, a dependência de internet, ela é uma dependência comportamental, certo? E sem ser uma dependência química, né? Como a gente pensa Sim. no álcool, nas drogas.
O que que acontece? Ela é do espectro impulsivo. Ela é um tipo de dependência da impulsividade, né? Obsessivo e compulsivo. Então, essas crianças que têm TDAH, elas têm uma maior predisposição a desenvolver dependência de internet Sim. ou de tela, num sentido geral, assim. E isso traz repercussões, assim, muito ruins para a criança, né? Porque a criança já tem dificuldade na escola, e com essa dependência, ela vai piorar mais ainda, porque ela vai querer continuar no computador, porque traz algum reforço Sim. positivo para ela. A escola é frustrante, então eu tenho dificuldade, eu vou fugir daquilo que eu tenho dificuldade. Porque eu não quero entrar em contato com a minha dor, com a minha E na verdade frustração. isso só mantém a dificuldade, né? Porque aí você perde oportunidades Eu fiquei pensando sobre isso com relação até nós mesmos, né? Então, por exemplo, você pega Claro. a espera na sala de espera, né? Uhum. Antes a gente estava vendo uma televisão, conversando com alguém, né? E agora tá aqui, ó. Todo Só mundo. no E a celular, criança exatamente. vê isso, né, como modelo, Uhum. e ela também. Então, se eu, quando criança, numa sala de espera, estava explorando o ambiente, mexendo em alguma coisa, prestando atenção nas interações, Sim. agora a criança está lá sentadinha, sem dar trabalho, né? E aí ela começa a dar trabalho depois. Se eu não tenho acesso à internet, eu não sei esperar. A gente não está Uhum. sabendo esperar mais, Sim, né? Na não, fila do não tem mais banco, a paciência. gente já pega alguma coisa. Então, se antes a gente conseguia ficar na fila do banco normalmente, agora a gente já não consegue. Fala, nossa, esqueci meu celular. O que eu vou fazer? Né? Parece que Como é dura que eu vou. horas, né? Demora muito Nossa, mais, né? Tipo, a gente fica lá exatamente. esperando. E isso até, você até fez um movimento, né? Que eu acho que é o que está dando maior repercussão, por exemplo, é, em relação à parte postural. A gente tem visto que os adolescentes estão ficando com muito problema, nós adultos também, né? Claro. Mas a questão postural, eu falo assim, até para jogar um videogame, a gente acaba fazendo uma protrusão do pescoço, né? E Sim, do rosto para poder jogar, e isso está dando muito problema na coluna vertebral. Então, a gente está vendo já esse impacto nos adolescentes. Dor no pescoço, muita nossa, queixa de dor no pescoço. Outra coisa importante, dor no polegar, né? de Por conta ficar. de ficar mexendo, tanto no videogame quanto no celular, que são coisas importantes. A gente está vendo, além dos problemas da coluna, né, também tendinite, LER, que é lesão por repetição, Sim. também, de ficar na internet teclando. Então, assim, a gente está vendo alguns prejuízos aí para a saúde também, porque a gente está pensando num prejuízo mais global, né? Que é muito importante. Uma outra coisa também que a gente não pensa nisso, mas, por exemplo, as alterações de visão que a gente tem, né? Que hoje até tem uma síndrome do olho seco, que é da coisa de não piscar, que começa a levar a alguns prejuízos importantes. Sim. Além disso, por exemplo, a tela de LED, a tela do computador, a tela do celular, ela tem aquela luz azul, que é uma luz Uhum. extremamente ativadora, que é Uhum. até algo que vai levar um prejuízo, por exemplo, vai levar um transtorno do sono, uma dificuldade para dormir, porque ela é uma luz que é ativa. Então, por exemplo, a orientação é que 2 horas antes de dormir já não use tela mais. Porque essa questão dessa luz, ela vai ativar e vai levar a criança a ter mais dificuldade para dormir, Isso tá? é muito Além do aumento, importante. é super importante, As mas crianças além do estão ficando no aumento, celular na cama. Na sim, cama. sim, e quando não dorme com o celular embaixo do travesseiro, né? Que também tem as ondas do Wi-Fi, que também são prejudiciais para o nosso cérebro, né? Então, e outra coisa que é importante também falar da parte da visão é que está aumentando muito o índice de miopia e de miopia, não é glaucoma, é quando fica opaca a vista, gente. Nossa, me deu um branco. De. A médica aqui. Nossa! Esquecer, nossa, branco, daqui a pouco eu volto, eu vou lembrar. Tá. Mas que eu acho que é uma coisa importante. Até fui no oftalmo o ano passado para renovar meu óculos, e quando eu cheguei na ótica, ela me ofereceu uma lente que, como se filtrasse a luz azul. Porque a gente fica muito no computador, Nossa, trabalha olha o muito no nível. computador. Não, olha o nível. Eu falei, não, eu quero, porque óbvio, tá me oferecendo uma É, coisa que é boa, e acabei aceitando. Mas você vê como é importante, né?
Outro impacto que eu acho que é um dos mais graves também é o do sono, que isso me preocupa muito, porque é durante o sono que a criança libera hormônio de crescimento, e é durante o sono que a gente sedimenta as informações, o conhecimento e a memória nossa. Então, criança que não dorme acaba cresce menos, tendo outros impactos, além da privação de sono ter um aumento de risco de ter outros transtornos psiquiátricos, como depressão, transtorno de ansiedade, né? E uma coisa importante é que essa luz de LED, que eu até nem falei, ela acaba suprimindo a nossa própria produção de melatonina na glândula pineal. Então, quando você fica muito em contato, muito tempo, é por isso que tem a alteração do ciclo sono-vigília nosso, do dormir, Entendi, tá? Por entendi. causa dessa luz. Enquanto a luz vermelha, ela acalma, ela deixa mais calma, a luz azul, ela ativa completamente o nosso cérebro. Então, é bem importante. Uma outra coisa que O é pessoal importante também. perguntou, Manu, rapidinho, só para ir Uhum, não, acompanhando pode o falar. pessoal também. Eles deram, a Duda perguntou se a questão do sono vale para o adulto também. Vale, com certeza. Quando você começa a ficar muito tempo no celular, não é só para criança e adolescente, não, para todos nós, na verdade. Você ficar à noite no celular, você vai ver que você vai ter sono mais tarde. Então, o ideal mesmo é 2 horas antes, isso é a higiene do sono que a gente chama, né? Que com criança a gente acaba fazendo mais para evitar medicação, tudo. Então, a gente dá muita orientação. E uma delas é essa, tipo, evitar tela porque a tela também empolga, né? A gente fica empolgado, a gente quer ver, a gente fica exaltado. Não, Então, e o excesso de informação, né? Que você, sim, que com você certeza. recebe o tempo todo e ter que lidar com isso antes de dormir, assim, é péssimo, né? A gente fica passando, fica reverberando no cérebro a respeito dos problemas, das coisas que tá vendo. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, assim. É difícil nessa fase, ainda mais agora, que eu acho que a gente ainda não tá tendo quase contato físico com outras pessoas, né? Então, que o uso da internet, ela triplicou, né? Mais ainda, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado maior, dobrado, assim. E com as crianças, então, nem se fala, né? Porque nós adultos, Sim, a gente ainda se vira nos 30, né? Mas é. criança e adolescente é mais difícil, porque prejuízo escolar é uma coisa que o impacto é muito grande. Eu fico pensando, eles já estão tendo pouca aula, pouco tempo de aula, já não tem a presença da professora. Até acho que teve uma outra pergunta também que você fez, que isso é uma coisa que eu tenho visto, os pais questionam muito, que as crianças não estão conseguindo concentrar muito nas aulas no computador. E não vai mesmo, porque, assim, ninguém aguenta, precisa ter mais intervalos, né? Eu acho que a gente acaba ficando mais desconcentrado, mais cansado, É, fora a e sonolência eu, diurna que a gente tem. eu percebo que, assim, a gente está. Justamente essa questão, a gente não sabe mais esperar. A gente perdeu essa capacidade, Uhum, mesmo nós adultos que já esperamos em algum momento da vida, a uhum, gente já passou por isso, mas acabou a habilidade de esperar. E a gente perde um pouco com a tecnologia a habilidade de criar também. Porque. E isso atrapalha tudo. Então, assim, eu não consigo mais me concentrar. Claro que eu não consigo me concentrar. Eu só me concentro em coisas com 1 milhão de estímulos e com reforçamento sim, automático, né? é, Então, assim, eu só jogo coisas que tem brilho, que tem cor, que tem coisa. A hora que eu preciso pegar um livrinho de atividade, igual a gente fazia antigamente, pegar um livrinho de atividade, sentar e pintar, você não não, dá, você não consegue, você não tem concentração de para jeito isso, nenhum. entendeu? Porque você está acostumado, você não força, você não treina a sua concentração, você não treina a sua atenção a detalhes, as coisas, e você não treina espera. A internet caiu 30 segundos, antigamente que tinha internet de escada, você ficava lá rezando para ela ficar. Hoje, se ela trava 30 segundos, você já está estressadíssimo, Desesperado. desesperado. Como assim ela não está funcionando? Então, essas nossas habilidades estão diminuindo cada vez Sim, mais. E a habilidade de disciplina, de criação, sim. de tudo, você fica sob controle dos estímulos só. Mas isso que você falou é importante, essa questão da criatividade, que eu vejo que tudo que a gente lê sobre excesso de internet, computador, tela, enfim, é isso da diminuição da criatividade. A criança não brinca mais, ela não aprende a brincar. Nunca. A brincadeira dela, a único lazer que ela tem, muitas vezes é celular.
Então, a criança está tendo muito prejuízo cognitivo também, desenvolvimento mental, desenvolvimento cognitivo, porque ela não pensa mais, ela não cria mais, ela só tem esses estímulos de tela e não. Você vê que até. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui que eu estava até pensando. Sobre a idade, né? Bom, não sei, deixa para A frente, gente né? Mas pode, não, assim, a gente pode ir passando, tá tranquilo, mano. É só para direcionar, assim, caso. Mas a não, conversa eu tá me fluindo, empolgo. a gente. Não, a conversa tá fluindo, vamos. É que eu sou empolgada, eu falo demais, Não, eu tenho que acho tomar ótimo. cuidado. Não, é melhor assim. É só para Porque nortear mesmo. mas a gente tem que tomar cuidado com a atenção, porque começa a ficar longo, né? Ninguém aguenta. A Ó, o verdade pessoal tá é essa. firme aí. O pessoal começou a sair, a gente para. Tem que começar a prestar atenção. Não, mas Pode o que eu deixar. estava falando é que, por exemplo, do 0 aos 2 anos, a indicação é que não se use tela. Jamais. Tá? Em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Mas por que isso? Porque do 0 aos 2 anos de idade é o momento que a gente tem mais sinapses. Então, cerca de 700 sinapses, neurônios por minuto. É muito. Quando você dá tela, você está privando essa criança dessa parte sensorial. Então, por exemplo, é a fase mais sensorial que a gente tem. Então, o Aham. toque, o olhar, o olfato, o ouvido, ele é muito importante. E essas crianças que ficam nessa idade na tela acabam tendo um atraso de desenvolvimento, principalmente de fala. E eu tô voltando nisso por conta do prejuízo mesmo, que traz, assim, de uso. E uma coisa que eu queria falar, ainda mais para a PAF, que eu acho que é importante, tem chegado cada vez mais crianças pequenas com atraso de fala e que não são autistas. E que têm Sim, atraso por falta de estímulo. Porque essas crianças, elas não são colocadas para estimulação. Então, elas não evoluem e ficam atrasadas mesmo. E não são crianças do transtorno do espectro autista, entendeu? Mas às vezes é muito difícil fazer esse diagnóstico. Porque chega 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, e aí você fala, nossa, realmente está atrasado. Tem ali alguns sintomas de autismo, mas não fecha, não preenche o diagnóstico, não fecha para fechar um diagnóstico de autismo. E aí você começa a questionar para a família, ai, com que essa criança fica? Ai, fica com a minha mãe. Mas sua mãe brinca com ela? Ai, não, deixa ela na TV. Então, quer dizer, é uma criança que vai ter um desenvolvimento aquém do esperado para a idade. E tem eu alguns vejo. estudos que Não, pode mostram falar, que, não. assim, crianças de 0 a 2 anos que fazem tela 30 minutos, que seja, já tem um 50% de risco de atraso de desenvolvimento da fala. Nossa, gente, Então, olha, é isso a muito gente tem que grande. divulgar. Então, Manu, mas isso eu ando muito incomodada com isso. Tipo, a gente precisa que essas informações estejam na Globo o dia inteiro, sabe? Né? Em vez Porque, de ficar passando política, entendeu? que só demais. É Gente, insuportável. vamos fazer coisas que a gente pode dar um jeito, né, Passar imediato. cultura, informação. Porque eu tenho visto muito isso, algumas informações que não chegam para a população, sabe? Hum. E, gente, olha isso. Olha, é absurdamente prejudicial. Isso tinha que vir na capa disso aqui, entendeu? E proibido para crianças menores de 2 anos. Talvez até esteja no meio do manual e ninguém lê, né? Mas tinha que vir na É, capa, na hora de comprar, proibido, porque olha isso, o prejuízo que isso causa para as crianças. Então, assim, tem o prejuízo, esse prejuízo é, mais biológico, né, mais cognitivo, vamos falar assim. Tem o uhum, prejuízo social, que até foi uma das perguntas que a Bia fez, a Bia sim, Pugliese, e aí, Bia? Os prejuízos são também para a área da comunicação. Claro, porque se. Então, assim, tem esses prejuízos que a Manu falou sobre essa. Sobre receber as informações, sobre interpretar as informações, mas também tem a sim, falta de oportunidade, que foi o que a gente falou. Se eu estou no celular aqui mexendo, eu não estou olhando, eu não estou aprendendo, eu não estou socializando. E outra, esse movimento aqui, ele não é muito útil em termos de desenvolvimento, né? sim, Desenvolvimento de jeito motor. nenhum. Então, prejudica todas as áreas do desenvolvimento da criança. E aí as TOs, tem umas TOs aqui, a Fer que eu vi, que não me deixa mentir. Você ficar fazendo isso aqui, só esse dedinho assim, ou assim, Sim, né? Isso não vai me ajudar em nada. Você não, o videogame antigamente ainda era um pouco melhor, que você mexia com as duas mãos ao mesmo tempo, né? E tinha que uhum, olhar para outra coisa. Então, ainda nessa parte de desenvolvimento motor, ele é um sim, pouco melhor. E mais coordenação, sociável né? também, né? Exatamente. Mas agora, isso Coordenação, aqui só serve para nada.
Nada, nada. Impressionante como não serve para nada. Assim, eu acho que tá vindo coisas, situações muito sérias, né? Essa questão da dependência tá muito próximo a uma dependência química mesmo, pelo menos no cérebro. Quando você estuda neuroimagem, você vê que tem alteração a nível cerebral mesmo. É, Exatamente. é importante isso, as pessoas se atentarem a isso. Mas uma coisa que eu queria dizer, assim, a gente aqui acaba falando que é o ideal, né? O mundo ideal, né? A orientação do que é o ideal. A gente sabe que muitas vezes, muitos pais não têm condições. Eu acho que a gente faz o que é possível. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe querem prejudicar o filho, mas assim, é difícil, eu acho que às vezes, né? A gente é muito rígido para algumas coisas, assim, para orientar. Mas a gente Sim. sabe que existe o que é o ideal e o que é o possível. Eu acho que tem que ter essa Não, maleabilidade. A gente, com ainda mais certeza. nós que trabalhamos com autista, a gente sabe o quanto é difícil. Muitas vezes a gente dá muitas orientações, mas a realidade ali, ela é pesada, é difícil. Então, assim, só voltando nisso, porque tudo que a gente fala aqui é partindo do ideal, sabe? Essas Sim. orientações, mas a gente sabe que muitas vezes é difícil de seguir. É Uma mais outra coisa. fácil, às vezes a mãe precisa mesmo, né? Tá, tem um monte de criança, não tem ninguém ajudando, ainda mais agora. Então, se as crianças estão em casa o dia todo, ela tem que dar conta. Uhum, E falo à mãe, sempre falo sobre a mãe, porque às vezes é ela a sobrecarregada, né? Então, assim, sim. o pai às vezes sai para trabalhar, ou o pai nem tá, né? Nem é presente, enfim. Então, tá a mãe cuidando da casa, cuidando de mais de um Sim, filho, trabalhando em casa, né? E sim, que é jeito que você ainda pesado. consegue sentar e estimular, é muito difícil mesmo. Então, é É, uma hora de paz, a hora que a criança senta e fica ali assistindo o vídeo dela, sem gritar, sem brigar, sem chorar, enfim. Mas o nosso papel é avisar os orientar, prejuízos disso, com né? certeza, com certeza. É E de nesse dois sentido. anos, de 2 anos a 5 anos, o ideal é ter 1 hora só de tela, tá? Pela idade. Dos 6 aos 10, ter 2 horas, e acima dos 10 até os 18, 3 horas diárias. Claro que eu acho que nessa quarentena a gente está tendo que flexibilizar tudo isso, até porque eles estão estudando pelo computador, né? Sim, Então, uma coisa importante é pensar assim, no intuito não funcional do computador. A gente vê como lazer, tá? Pensar nessas horas aí como lazer, não contar esse período de sim. escola, de aprendizado ou de trabalho, enfim. Uma outra coisa que eu Ah, penso, pode falar. não, uma outra Não, coisa que eu é que eu lembrei tô que é valendo as super perguntas aqui importante. também. Ah, tá. Não, peraí, que eu já Mas tenho que depois a gente vai fazer. falando. Mas uma Ah, outra coisa importante também é o sedentarismo. A ficar muito tempo sentado, então ter sobrepeso ou obesidade, ou até anorexia e bulimia, porque você pega essas crianças que são dependentes de internet, eles não saem às vezes nem para fazer xixi. Então, começa a ter infecção urinária de nossa. repetição, de ficar prendendo xixi, ter bexigoma, não se alimenta, não tem vontade de fazer nada. Então, é uma coisa Se importante alimenta também. de Então, porcaria, né? Porque é mais prático, mais porcaria, fácil ali não na hora. senta na mesa para almoçar com os pais, para almoçar direito, sabe? Então, tem um impacto aí bem, bem, bem importante. E se a Uma gente pensa outra nos coisa, autistas ainda, que tem nossa, seletividade, né? exatamente. Uma outra coisa é o prejuízo auditivo, né? Que do uso dos headphones aí, que tem vindo. A gente sabe que o volume ideal seria de 70 decibéis, a gente sabe que acaba ultrapassando isso muitas vezes, ainda mais criança que não tem crítica, é animado, quer pôr música, quer pôr emoção na coisa. E a gente tem prejuízo na cóclea, né? E são prejuízos irreversíveis. Então, você começa a realmente ter uma dificuldade para audição. Ou fica ouvindo ruído. Então, que também é É, tem, prejudicial. é geral, gente, tem prejuízo em todas as áreas. A Marcela perguntou, e a Até, criança. Hã? não, até tô dando risada, porque quando você vai ler, você lê muito mais as consequências, né, o prejuízo do que o benefício. Então, É. tem uma outra pergunta que você fez, que é do benefício, e eu fiquei questionando isso, porque é difícil. O que a Não, não, Marcela tem, perguntou? a gente vai focar nisso também, porque é importante não Sim, só, sim, porque senão tem algumas, o pessoal vai sair claro. dessa live e vai tacar fora o telefone, né? Não, gente, não é É. assim. A Marcela perguntou, e a criança que acaba sendo exposta à tela porque os irmãos estão assistindo TV?
Olha, é complicado, mas assim, se a gente parte do pressuposto da idade, a gente tem que ver, os pais, eles têm que fazer uma avaliação do que as crianças estão vendo. A minha orientação nesse sentido é dos pais estarem bem próximos a essas crianças, sabe? Orientar, ver o que essa criança está assistindo, porque às vezes o mais velho tem 15 e o pequeno tem 5. E dependendo do que está assistindo, é totalmente inadequado para o que tem 5, que não tem Totalmente. assim, maturidade nenhuma para lidar com o que o de 15 está vendo, né? Então a gente vê aí, às vezes, até questões mais sexualizadas, que é uma coisa importante que a gente tem que ficar de olho, né? Sim. Mas assim, para mim o maior prejuízo seria isso, ver coisas inadequadas do irmão, então você, assim, tem Então, que eu tentar tenho visto, limitar. já chegou Porque... eu dei aula de sexualidade um ano para Uhum, adolescentes, 14 anos. Gente, vocês não têm ideia do que tem no celular deles. Vocês não eu têm imagino. ideia. Não tem. Eu Então, imagino. assim, você pega, porque pra gente chegava, né? Então, assim, muitos pais com essa coisa de monitorar, gente, Uhum, ele sabe muito mais daquele aparelho do que você, mas muito mais. sim. Então, assim, ele aprende a apagar, ele aprende a bloquear pastas, ele aprende a Uhum, esconder pastas. O que vocês não têm ideia sim. do que eu vejo. E aí, A na verdade, driblar quanto aqueles mais você, aplicativos, né? Aqueles do, aplicativos do que corta, que né? dos pais, né? Que cortam, eles aprendem a Se é só você driblar. digitar no Google como bloquear o bloqueio dos pais. Não é É. difícil. E eles aprendem essas coisas. Então aí a gente acaba cortando o canal de comunicação, né? Uhum, Eu impeço ele de vir conversar. Então eles vinham falar com a gente, porque a ideia era essa mesmo. Era uma aula de educação, era aula de educação sexual para adolescentes. uhum. É, então, assim, e eles vinham mostrar essas coisas pra gente, coisas horrorosas, horrorosas, tenebrosas, assim, que você fala, meu Deus, o que é isso? Tem E aquela elas, Deep Web também, né? Que eu lembro na época nossa, da residência lá no HC, eu tinha um paciente que entrava nessa Deep Web e assim, coisas ridículas, e os pais não assim. têm acesso a isso, porque eles Não, aprendem a esconder. Então, quanto eles mais nem você sabem. é rígido nesse aspecto, menos acesso você tem. Porque a questão é essa: proibir, muitas vezes, Uhum. significa só ensinar a criança a mentir melhor, né? Exatamente. Aliás, esse é um dos riscos. E uma das coisas que assim que é importante é você ser próximo ao seu filho. Sabe? Se ele gosta de jogar, vai lá, joga com ele, vai ver o que ele tá jogando. Tenta Ouve, entender fica o mundo atento. dele, fica atento, supervisiona, sabe? Vê que mundo que ele tá vivendo, entendeu? Ah, eu sou viciado em Warcraft, né, o menino. Vai lá ver, vê o que é, como que funciona, orienta, sabe? Fica próximo dele. Às vezes você jogar com ele é mais interessante, porque também aproxima você do seu filho, e você fica sabendo o que ele tá vendo, por que às vezes ele tá ficando mais irritado, mais violento, mais agressivo, Sim. o que ele tá vendo, qual que é o impacto disso. Ah, meu filho tá tendo dor de cabeça, ele tá tendo terror noturno, tá tendo pesadelo, mas o que ele tá assistindo? Você sabe o que ele tá assistindo? Então, assim, é difícil. Eu acho que essa questão da supervisão, ela é muito, muito, muito importante. Os pais têm que saber o que as crianças estão fazendo, sabe? E eu sei que E a não de uma maioria maneira, trabalha não de uma maneira invasiva. porque você tem que, ele Sim, aprende a driblar, você tem que conseguir sim, sim. conversar em termos de sexualidade, em termos de violência, em termos de exposição, você tem que conseguir conversar com ele, porque senão você não vai conseguir orientar. Aí ele vai receber Porque orientação por uma outra fonte. de outras pessoas e outras fontes, e às vezes inadequado, né? Então, Muitas eu vezes, acho que normalmente inadequado. o diálogo, e eu acho que é isso que a internet tem feito, assim, as crianças não estão tendo mais diálogo com os pais, diálogo com as pessoas, sabe? Afeto, aquele contato afetivo, aquela questão, porque isso resolveria muitos problemas. Se os pais, assim, forem afetivos, forem cuidadosos, viver aquele mundo, sabe? Por exemplo, esses dias eu tava vendo a minha filhada, Maria Fernanda. Ela ama aquele TikTok. Nossa, ela Ah, ama. Se a puder, ela menteada fica também. dançando o dia inteiro. Não, fica dançando o dia inteirinho, inteirinho. Mas assim, a primeira coisa, eu acho que a minha cunhada foi ver isso. Que é isso? Que mundo é isso? Que tem? Que conteúdo de vídeo que tem? Porque óbvio que tem vídeos ali que são impróprios. Ela tem 10 anos. Então, a supervisão, ela é fundamental, sabe? Com E certeza. você fazer de um jeito que não seja invasivo.
E a proibição, ela é ruim porque gera mentira. E outra coisa, para você proibir, você também tem que oferecer algo no lugar, né? O que que você está oferecendo? Você está Não, e oferecendo um não tempo dá. com a Ela vai ver na casa criança? da amiga, ela vai ver em algum lugar. E aí ela só não Sim. vai te contar. E você não vai ter mais oportunidade de orientar a respeito disso, do porquê que você acha que isso está errado, do porquê, né, eles têm acesso a uma quantidade infinita de De informações. informação. E a hora que o pai descobre o que tem ali dentro, e outra, isso que a Manu falou, de que a gente precisa se apropriar desse conteúdo. Eles começam a falar uma língua que os pais não entendem. Não entendem. O que é TikTok? Tipo, o que é E isso? assim, Você tem que pai. entender, porque senão você fica bobo perto deles, porque eles estão falando uma linguagem, um dialeto que você não faz ideia do que é. E eu tava pensando assim, pai quando é inseguro, ele proíbe. Então, se ele não entender esse mundo que a criança vive, ele vai ficar inseguro e vai começar a proibir, achar que aquilo é errado, né? Então, assim, toda insegurança leva à proibição, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Não É, adianta ser aquele pai opressor, aquele pai que só briga, que proíbe as coisas, mas assim, a gente tem que entender, aproximar, ser amigo, assim, no bom sentido, claro, mantendo a sim. relação pai-filho, mas assim, ser amigo, sabe? Conseguir trazer as orientações que são pertinentes do pai, porque hoje, o que que é normal? A terceirização do cuidado com a criança. Pai e mãe não educam mais, porque agora tudo é a escola que tem que educar, é o Terapeuta, escola. terapeuta, exatamente. Então, tá errado. Eu acho que é por isso que está acontecendo tanta coisa, porque não adianta, terceirização de cuidado, de educação, ela não funciona, Não, eu né? vejo Então, um medo mesmo, uma insegurança dos pais muito grande. E eu acho que uhum, esse é o problema dessa terceirização mesmo. Eles chegam, ele me bateu, o que que eu faço? uhum. Entendeu? Eu falo assim, corrige? Corrige, explica o que que aconteceu? Por que que ele Entendeu? te bateu? Você fez Então, alguma coisa, é o né? medo de lidar com a criança. Eu Sim. percebo que, assim, antigamente era péssimo, porque, na verdade, a gente tinha uma opressão mesmo, né? Era uma coisa agressiva, era uma Sim. educação fundamentada em bater, né? Isso não era bom, inclusive a gente sabe o tanto de prejuízo que isso causa emocional e Uhum. etc. Mas hoje em dia o que a gente percebe é uma inversão completa, tipo, a gente foi de 8 para 80. Agora a criança manda na casa completamente, ela que decide a Sim. TV, ela que decide o cardápio, ela que decide as compras, ela quem manda, ela que decide tudo. Então, assim, Sim. isso foi de um lado, de um extremo a outro, e Ao agora os pais outro. estão completamente inseguros e eles não sabem o que fazer. A criança domina mesmo em casa. Porque o modelo que foi feito para eles não é o modelo que eles estão aplicando, né? Porque os pais tentam, é, assim, eu acho que os pais eles ficam com muito peso na consciência, porque a maioria dos pais hoje trabalham muito, essas crianças ficam sob a responsabilidade de outras pessoas. Então, quando eles chegam em casa, eu acho que eles acabam, é, assim, aceitando muito que tá errado, sabe? E por conta desse peso na consciência, de não estar ali, de não ser tão presente, né? E eu acho que essa mudança, por exemplo, que a gente teve de educação, o modelo de educação que a gente teve, acaba que vai ser diferente, porque se você pegar a minha idade, sua idade, provavelmente as nossas mães, pelo menos, eram mais presentes, nem todas trabalhavam. Hoje, as mulheres trabalham. Então, Sim, eu acho que antes as mães ficavam mais perto, mais próximo, sabia o que estava acontecendo, proibia, sabe, as coisas, e agora a gente não tem mais isso, né? é, Então acaba que, por exemplo, as funcionárias, babá, outras pessoas, elas não têm a mesma voz ativa do que o pai e uma mãe. Então, essa de criança, jeito esse nenhum. adolescente fica a tarde inteira lá com o funcionário e você acha que o Sabe Deus funcionário lá o vai que. lá, ó, tá proibido, viu? Sua mãe pediu para Hum, proibir, vou tirar aqui da tomada. Ele vai chiar, não vai aceitar. Então, não. eu acho que é a nova realidade, assim, a gente tem que tomar cuidado, são coisas para a gente ir pensando também, né? Eu acho que não existe o certo e o errado, porque tá todo mundo aprendendo nesse contexto aí novo, Não sabemos né? ainda. Sim. Que não sabemos, tanto é que você não tem quase estudos, assim. Por exemplo, eu estava tentando ver tratamento de dependência da internet. Não tem consenso,
Não tem. A gente aqui no Brasil, assim, a gente tem 2 centros de tratamento, que é o AMIT, que é na USP em São Paulo, e tem no Rio também um centro. Não tem grupo, terapia de grupo para dependente de internet. Não conheço aqui em Franca. Se alguém conhecer, por favor, me avisa. Não tem nem para quem encaminhar. Que é Acho que não. é uma das coisas que eles falam, terapia de grupo ajuda, mas não tem, a gente não tem esse recurso. Então, eu acho que é uma realidade aí muito nova para nós e que nós estamos tentando aprender todo mundo junto, para ver o que que é Sim. o certo e o que é errado, né? É. O pessoal está perguntando aqui, até eu não tô conseguindo acompanhar mais Acompanhe a coisa. as perguntas. A Duda, a Marília falou que a Duda mandou beijo pra gente, Manu. Ah, mandou outro para ela. Linda. Alguns eu tô conseguindo ver, mas o pessoal tá comentando. Pode continuar comentando, gente, mas tem hora que eu não consigo acompanhar. O pessoal tá falando como que a gente. Então, assim, a gente já falou várias coisas ruins. Acho que a gente já deixou bem Sim. claro que é um Sim, prejuízo sim. com- de Importante. todos os aspectos, mas assim, como usar isso como uma. Porque assim, não é. Eu Uma sempre falo ferramenta. isso. Quando o pessoal fala do ABA, quando o pessoal fala da tecnologia, o problema não é a ferramenta. O problema é como você usa essa ferramenta. Tem como eu usar um sapato para machucar, entendeu? A função dele Uhum. não é essa, mas tem como eu Sim, usar sim, isso sim. dessa maneira. Então, assim, isso é importante. Depende da forma como você vai usar isso. Então, como que a gente Sim. consegue usar essa ferramenta de uma forma benéfica, né? Positiva, benéfica. E tanto na questão do tempo também. Quanto tempo a gente Sim. consegue. Eu acho que uma coisa importante é que eu acho que a internet ela democratizou a informação, né? E agora com o smartphone, acho que de 2008 para cá, que surgiram os smartphones, eu acho que assim, o acesso ficou ainda muito maior para todo mundo. Então, a gente tem acesso à informação muito mais rápido. Esses dias minha sobrinha estava me zoando porque ela achou uma Barça no quarto, lá, no quarto Eu da tinha casa dos Barça. meus pais. Sim, ela falou: o que que é isso aqui? Eu falei: ai, bem, a gente usava para poder fazer, para poder estudar, fazer trabalho, né? Ah, Pesquisa. Ela, que, tia Manu? Nossa, que é isso? Tipo, que mundo é esse, né? Onde você vive? Porque hoje você vai procurar uma informação, você põe ali no Google e sai 1000 referências ali do que você e está esse é o procurando. problema dos pais mentirem, porque antigamente aquelas Sim, histórias de cegonha colavam porque você não é, tinha acesso, exatamente, entendeu? não tinha acesso. Agora, com a É internet, gente, até essa questão de possível. educação impossível, gente, Sexual, é impossível, impossível. impossível, Ou você impossível. ensina intencionalmente com os valores da sua família, entendeu? Eu falo que isso é mais importante ainda para pais que são religiosos. É ainda Uhum. mais essencial, porque na internet você pode ter certeza que não vai ser essa a Que fonte deles. nada religiosidade, Nada eu também religioso, acho. entendeu? Então, se você Vai tem essa ser, preocupação, ensina você. Mas não adianta sim, ensinar mais ou menos, porque facilmente ele descobre que você está mentindo para ele. E aí acabou a sim, confiança também. sim, eles vão ver só o dark side, né, do negócio, assim, do jeito Ai, pior da Deus. vida. Tá E muito ainda difícil acha que os criar pais são filho. mentirosos. Não, demais. Tá muito Parabéns difícil. para todos os pais e mães, porque, Parabéns, olha, não é gente. fácil, não, é uma Eu empreitada. nem sei como é que faz isso. Pois Jesus, é. muito difícil. Acho que a hora que acontecer, a gente aprende no susto, igual todo mundo, porque não tem um manual, né? Não tem jeito. Mas Não uma tem. outra coisa que eu acho legal, assim, da internet, né? Os aplicativos hoje. Tem muito aplicativo que é muito didático, que ensina, por exemplo, para os autistas, temos vários aplicativos que são muito legais para ensinar. Esses dias mesmo lá no consultório, eu atendi uma criança, 8 anos, ele tem um autismo de alto funcionamento. E às vezes eu peço para os pais entrarem primeiro, deixo a criança na sala de espera e vou conversar com os pais. E aí depois eu chamo a criança e eu converso sozinho com a criança, assim. Como é que... Bom, enfim, Sim. nesse caso dava para conversar sozinho, interagir com ele, conversar, enfim. E a hora que eu chamei ele, ele falou: posso entrar com o celular? Eu falei assim: mas aí como é que a gente vai conversar? Ele: não, eu quero te mostrar um aplicativo. Ah, Eu falei: tá tá bom. bom. Achei que não, achei que era um acesso a ele, entendeu? Porque eu chegar lá, ele tá no mundo dele lá do celular, uma coisa super interessante. Vai entrar na sala da médica, começar a médica a fazer um monte de pergunta, um monte de coisa, ele vai querer me matar, vai querer sair correndo da sala. Falei: não, então leva, me mostra. E ele é viciado em matemática. E ele estava jogando um aplicativo de desafio matemático. Nossa, Aí maravilhoso.
Não, super legal. Aí ele falou assim, ah, vê isso aqui comigo. Aí, tipo, foi, começou a ler, e nós dois, te juro, super difícil, porque eu não tava conseguindo resolver, nem ele. Falei, não, tem alguma coisa errada, vamos parar. Aí eu peguei meu celular, pegar uma calculadora, porque eu falei, pera aí que a gente vai ter que usar a calculadora Vamos aqui. resolver. Vamos resolver o negócio. E aí deu certo, então você vê que eu falei assim, não, vamos pro próximo. Até eu me empolguei. Porque foi uma forma de interagir, ele começou a rir de mim, eu comecei a rir dele, e a gente foi interagindo. Então, assim, é um aplicativo que ele trouxe algumas coisas positivas, por exemplo, para minha interação com ele, né? Que a gente foi discutindo, eu fui vendo as ações dele, forma dele de interação comigo. Outra coisa importante, assim, é conhecimento. Ele não tá ali, não é uma coisa, é fútil, nada disso. Uma coisa de conhecimento, uma coisa interessante. É um tipo de aplicativo que vai agregar, sabe? Então, assim, eu achei muito legal. Eu acho que é Tem esse tipo muitos. de coisa que a gente tem que ter acesso. A internet traz cultura, traz informação, traz conhecimento. Então, tem essa parte positiva. E outra coisa, hoje, assim, a vida ficou mais fácil com a internet. Então, por exemplo, GPS. Pega uns anos atrás que não existia GPS, a gente tinha que ficar em mapa. Eu lembro dos meus pais viajando com mapa Eu também. na estrada. Que coisa, Terrível. assim, hoje a gente não nem é inconcebível um negócio desse. Então, quer dizer, a Arcaico. internet deixou tudo fácil, sabe? Tem aplicativo para lembrar do dia da vacina que você tem que dar para o seu filho. Então, a vida modificou muito, tornou-se muito mais fácil com toda a tecnologia e que veio para ficar, e nós não vamos regredir, né? Mas eu acho que uma coisa importante que mostrou essa quarentena, que a gente sempre está falando, ah, a máquina vai substituir o homem, a gente vê que nós, seres humanos, somos insubstituíveis. Até, por exemplo, tentei fazer um atendimento via internet. Gente, é péssimo. E é o que eu sou psiquiatra, eu não dependo de exame físico, mas assim, você perde totalmente o vínculo com o paciente, o contato, você não consegue perceber uma série de coisas que pra gente é importante. Então, assim, Sim. o computador ele não tem como substituir o ser humano, em nada, assim, quase. Né? Então, eu achei isso bem interessante. Então, assim, para os pais, por exemplo, babá eletrônica, você vê que é tudo coisas da tecnologia são positivas, que ajudaram O a problema gente. não é a tecnologia, né? É o A questão é excesso. como você vai usar. Tipo, a criança precisa. Eu acho que, na verdade, é isso. A gente não tem... Eu falo muito isso para os pais quando eles falam, eu preciso diminuir o tempo de videogame e tal. Não pense em diminuir o tempo. Pense em aumentar outros tempos. Então, assim, também não Sim, sim. adianta você falar, dá aqui seu telefone e fica lá a criança Uhum. sentada fazendo nada. E E não ela não oferecer sabe nada em brincar, ela não troca. sabe, entendeu? Então a gente precisa aumentar, na verdade, o tempo de Lógico. criatividade, o tempo de Uhum. estudo. Sim. É isso que a gente tem que fazer, ampliar outros comportamentos. E outra, tentar transformar essas ferramentas em alguma coisa sociável. Então, assim, vamos dividir, joga você, agora é minha vez. Você está Sim. participando, você está ensinando a esperar, você está ensinando a dividir, você está se inteirando do mundo dele, justamente para você poder orientar, para você poder conversar e pegar outra. Vamos assistir um filme juntos, vamos sair, vamos caminhar, vamos fazer alguma coisa e tentar dar esse modelo também. Não adianta a gente ficar lá o dia inteiro no telefone e tentar cortar a criança também, Sim, né? sim. Criança aprende por modelo, por espelhamento. Se a gente fica lá no celular o dia inteiro, é isso que eles vão fazer também, né? Lógico. Então a gente que é a referência deles, a gente que é o exemplo, realmente, não é errado, não tem como. E eu acho que você tirar essas crianças da tela para poder passar um tempo com elas, sabe? É uma coisa muito importante, muito mesmo, pro afeto, pro crescimento para a criança ter menos medo, ser menos insegura, sabe? Saber que tem um pai ali que é firme, uma mãe, sabe? Saber que tem uma retaguarda, isso é super importante. O Cadu mandou beijo pra gente também. O Ai, Cadu, lindo. lindão, saiu. Estamos mais longe agora. Que É, mais? Vamos ver o que mais que a gente tem. saudade dos Manu, até pacientes. é, tá acabando aqui também o nosso tempo, mas acho que dá tempo de mais umas duas perguntinhas, Manu. O que mais Eu que. estou precisando de mais umas 3 lives para falar tudo Toda que a vez. gente tinha pensado. Vamos fazer um curso, um mini curso assim, é mais fácil, de tecnologia. Com Vamos, certeza. ó, quer ver? Dá uma olhada aí nas perguntas também, Manu, para ver se a gente tenha. ah,
questão da distração das aulas online, será? O que que a gente, como lidar com essa questão da distração na hora, assim, E- né? então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que é uma pergunta importante, assim, que eu estava pensando em algumas coisas. Primeiro, saber se essa criança tem alguma patologia. Então, eu acho que esse é o principal. Você tem que saber se essa criança tem alguma coisa que está impedindo ela de concentrar. Então, vamos Uhum, supor que essa criança tem um déficit de atenção. Essa criança está medicada, ela está tratada, ela está bonitinha, porque se ela não tiver, óbvio que ela não vai conseguir concentrar, porque é uma questão sim, química no cérebro. Não é que a criança não quer prestar atenção, é algo que ela não consegue. É uma alteração química no cérebro. Então, será que, por exemplo, essa criança está num transtorno depressivo, não está conseguindo concentrar, ou tem um transtorno ansioso também, que não consegue concentrar? Então, a gente tem que ver isso. Tá bonitinho, tá redondo, tá tratado? Então, vamos pensar em outras coisas. O que seria uma orientação que eu daria, acho que para todo mundo, na verdade? O lugar de estudar tem que ser um lugar organizado, tem que ser um lugar que esteja limpo, uma mesa que não tenha tantas barulho. distratores, lugar sem barulho, mas assim, um lugar que não tem muitas coisas para a criança se distrair. E uma mesa que só vai ter aquele material que a criança vai estudar. Porque se começa assim, 1000 canetinhas, 1000 coisinha, papelzinho. A hora que você vai ver, a criança está lá desenhando um coração e não está vendo o que está acontecendo aqui no negócio. Sim. Então, isso é importante, você manter um ambiente limpo, um ambiente organizado e um ambiente com o mínimo de distrator possível, tá? Mas essa questão de ver se a criança tá bem, tá tudo certinho em termos assim de patologia, também é importante, tá? E assim, claro, o tempo na tela ele é reduzido do que você tá em sala de aula, então isso também é importante. Às vezes você conseguir fracionar, ter mais intervalos, se você vê que a criança está realmente concentrando menos, fazer uma aula com mais intervalo, né? Para a criança conseguir descansar um pouco e poder voltar, né? Mas isso varia muito, porque tem coisa que não depende tanto dos pais ou da criança, né? Porque a Da escola tem escola. lá a carga horária, enfim. Eu acho que isso tem coisa que não dá para Não controlar, tem mas o muito, que dá a para gente não sabe, controlar né? O que que vai, como é que, é. quanto tempo isso vai durar e nem, na verdade eu estava conversando isso com um professor hoje justamente de que não tem jeito, não tem, a gente está tentando fazer um modelo antigo caber num Uhum. negócio, Não, é entendeu? impossível. Eu dou palmas para os professores, porque Palmas para os eles estão se professores. esforçando assim ao máximo para conseguir fazer tudo, mas E é muito não tem difícil. literatura para falar o que fazer em Não, casos de não pandemia, de é isso. repente. Não Você sei. sabe que eu estava pensando, por exemplo, esse negócio do Covid, hoje a gente, quem trata comigo sabe que eu gosto muito de falar disso, de medicina baseada em evidências. E nós não Por temos favor, evidência, né, porque não Má? tem Por favor. estudo, né? Porque, não, exatamente, mas essa questão do Covid, por que que dá tanta bagunça e tanto pano para Não manga de sabe. discussão? Porque não sabe, você não está praticando uma medicina baseada em evidências, você está praticando uma medicina baseada em estatística. Então, estudos mesmo contundente, Não tem. bom, a gente não tem ainda, não deu tempo para poder fazer um estudo realmente sério, enfim, com um N de pacientes suficiente, sabe? Eu acho que É hoje tá isso, se assim, aplica à tirando para tudo educação, quanto né? é Quanto lado. tempo? Ó, estudo comprova que meia hora por dia, sabe? Não, é melhor usar o final de semana, é melhor não usar, é Sim, melhor direto, é melhor mais intervalo. A gente não sabe, não tem, tá né? todo mundo aprendendo, assim, tá tentando ver qual que é o modelo mais adequado para aquilo, para aquela idade. Agora, eu tenho dó, assim, por exemplo, quem tá, sei lá, no terceiro colegial prestando vestibular. Que é assim, é um ano muito É. complicado. Eu vejo o meu sobrinho que está no primeiro ano, que é ano de alfabetização. Tudo bem, eu não acho que é um ano para a gente ficar, tipo, super noiado, preocupado com essa questão de É, tem outros aprendizado, problemas, sabe? né? Eu acho que nós estamos enfrentando outros problemas muito graves, mas também não dá para abandonar totalmente, né? Eu acho que, assim, o que dá para ser feito tem que ser bem feito, né? Mas o que não dá também não deu. Mas, assim, eu tenho muita dó, porque eu acho que é um ano realmente, assim, 2020.
É, Olha, não, não complicado. não, tá Triste, assim, difícil. muito triste. E isso que aqui no Brasil a Nossa, gente ainda não lidou com tantas perdas, né? Principalmente em Franca, assim, pouquíssimos casos de é. perda. Mas eu vi que Mas Ribeirão o na, negócio tá. não, e fora do, São Paulo, muito. É, tem outras localizações, assim, que eu acho que o luto é uma coisa que está sendo muito evidente, né? A gente, graças a Deus, aqui em Franca, não estamos tendo que lidar com isso, mas é uma coisa que para as crianças também é muito Então. importante você lidar com luto, como é que você vai explicar, sabe? É Eu complicado. acho que Eu isso é acho uma que outra coisa, né? Hoje em dia não, já há muito tempo a morte foi muito afastada da realidade das crianças, né? das Então, crianças, assim, eu sim. vi outro dia uns pais falando, nossa, esse filme Rei Leão, ele não é para criança, é um absurdo. Aí Ele é triste. eu falei, gente, Ele é triste, é uma tragédia, né? então, mas eu não entendo, porque, na verdade, gente, eu Não, falo é muito você isso tem que no... entrar em contato, né, com a dor. Na verdade, é a dor que Exatamente. faz crescer, sim, sim. E A eu gente assisti o primeiro Rei precisa. Leão, 94 no cinema. Eu É, eu lembro que eu amo o Rei chorei. Leão, Eu tinha amo 10 ele. anos e eu chorava compulsivamente. Eu lembro É direitinho do cinema. Eu maravilhoso. chorava. É Mas isso é maravilhoso, mas importante, eu explico muito para os pais sim, isso. Eu preciso lidar com o luto do Mufasa para depois lidar com o luto da minha avó. Aí sim. eu consigo ir escalando a minha habilidade para fazer A isso. dor, para lidar Se eu com dor, nunca para lidar lidei com com. frustração. Eu vejo uns pais que morreu o peixinho, compra um novo. Eu falei, avó, Uhum. vai comprar outra depois? É, aonde que você vai comprar outra, né? Não dá. Eu É preciso lidar difícil. com as perdas pequenininhas para conseguir me fortalecer, para lidar com perdas maiores depois. Sim. Então, assim, eu vejo uns pais com Uhum. muito medo, de frustrar a criança. Eles falam traumatizar. É. Eles falam, mas eu tenho medo de traumatizar ela. Gente, é o contrário. Então, assim, quando eu vejo uma criança que não teve problema nenhum na vida inteira, é aí que na adolescência, no primeiro término de namoro, ela chega no consultório em depressão profunda, né? Sim. Com bulimia, com anorexia, se cortando e etc. Isso mais como Rejeição, né? Lidar ela com não sabe lidar rejeição com é isso. uma das dores mais difíceis que tem, eu acho, Ela não sabe para lidar com, ela nunca adolescente. lidou. Ela nunca lidou. Sim, E criança assim sim, rica, que tem tudo, tem pai, tem mãe, tem sim. tudo. Ah, E mas tá aí que não lida mesmo, né? Aí que é aí difícil. que não sabe, Que tem tudo, né? Assim, aí que não é sabe. difícil, porque para pais que têm condições de dar as coisas, às vezes você não dá, eles sentem que eles estão sendo ruins com a criança, mas às vezes Não, não é isso. É isso que eles têm que entender, que quanto mais condição tem, mais você tem que saber o que você vai dar, quando você vai dar, ensinar a criança sobre isso, porque você ter muito brinquedo, ter muita coisa, isso também não é bom. Você não sabe lidar com não. frustração. Aí quando acontece alguma coisa que a vida traz para você, alguma coisa triste, trágica, você não vai saber lidar, Não. né? Mas você estava falando de trauma, né? É uma coisa que a gente tem falado muito na psiquiatria sobre o transtorno de estresse pós-traumático nessa situação, porque é algo que está ficando muito em evidência, né? E antes, por exemplo, você pega ali os critérios de diagnósticos que falava assim, basta você ter um episódio, um trauma, alguma coisa. Então, sei lá, sofreu um estupro, ou foi para uma situação de guerra, é, que você tem as rememorações, mas na Sim, verdade essa situação que alguns lugares estão enfrentando, né, que diariamente, situações diárias de estresse, de muita ansiedade, também está sendo caracterizado como transtorno de estresse pós-traumático. Você pega sim. os médicos na zona de frente ali, isso me lembra muito ali na Itália, quando eles começaram a divulgar que estavam morrendo sei lá quantos por dia. Bom, aqui no Brasil agora está assim também, infelizmente, mas eu lembro muito porque é que eu parei de ver jornal. Eu não tô vendo mais jornal, me Também nego. não, Então, assim, também eu não não. sei o que tá acontecendo aqui. Tô preferindo É, ficar alienada. saúde Mas naquela mental. época, exatamente, preciso me cuidar, Não. porque senão você não consegue cuidar de ninguém. É, Mas quando eu estava vendo um tempo atrás, estava passando muito sobre a Itália. E até vi um documentário dos médicos de linha de frente do Covid lá na Itália, que tinham vários afastados por transtorno de estresse pós-traumático, com porque não certeza. estava conseguindo mais lidar, uma situação de estresse ali muito grande, né? Então é muito Nossa, triste nem tudo sei. isso. Eu acho que a gente vai ter que. Vamos sair mais fortalecidos, eu espero, dessa situação toda, né? E com É, muito aprendizado, sabe? Eu acho que pois é é. dar as mãos um para o outro, poder ser acolhedor. Talvez nesse momento a gente aprender mais sobre generosidade, sabe? Com o outro.
Manu, eu vou ter que te cuidar do osso interromper. Falta 18 no segundos. trabalho. Tá bom, 15 então tá. segundos. Então tá, A fica gente pra vai ter que próxima, se então. despedir. Mas, Manu, Tá, joia. muito bom te ver também. Ah, também tô com Não nos vemos saudade. mais. Saudades dos nossos Gente, não nos ambulatórios. vemos mais. Mas tá bom, gente. Beijos.